Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Compartilhamos com vocês que 13 de janeiro é o dia do leonismo. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. E o assunto de hoje é direito de trânsito. O tema é multas e pontuações de trânsito em 2023. Mas afinal, quais foram as mudanças das leis em relação a 2022? Nossos convidados de hoje são o despachante João Aurélio e o Dr. Cristiano Machado, especialista em direito de trânsito. Muito boa noite e obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Boa noite, Amanda, Dr. Cristiano. Prazer estar aqui. Dr. Cristiano? É uma satisfação poder esclarecer as dúvidas dos telespectadores do Papo Certo. Com certeza será um momento muito gratificante e nós esclareceremos todas as dúvidas. Você já pode aproveitar então e enviar a sua mensagem através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o João Aurélio e também o Dr. Cristiano vão responder aqui no nosso programa. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com um Papo Certo, então tu já pode aproveitar e enviar a tua pergunta pelo WhatsApp para tirar todas as tuas dúvidas. E também não esqueça que nós estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook do Papo Certo. E aproveita então, já que tudo certinho, começando o nosso programa, o Evanir vai fazer a primeira pergunta para começar o programa de hoje. Muito bem, então, Dr. Cristiano, para começar, quantos pontos são necessários para a pessoa perder, então, o direito de dirigir? Perfeito. Evanir, antigamente nós tínhamos o excesso, o limite de pontos. O condutor que atingisse 20 pontos poderia ter a CNH suspensa. Hoje nós temos uma graduação que pode variar entre 20, 30 e 40 pontos, de acordo com o tipo de multas cometidas pelo condutor. Muito bem, 20, 30 ou 40, mudou alguma coisa então? Foram algumas mudanças que a gente vai estar trazendo para vocês no programa de hoje então. E em relação, como fica a pontuação da CNH com a nova ou as novas leis, doutor? Perfeito, Amanda. O que ocorre essa graduação dos 20, 30 ou 40 pontos? Aquele condutor que não possui nenhuma multa gravíssima, o limite de pontos, com 40 pontos, ele pode ter um processo de suspensão. Então, o limite dele seria 39 pontos. O condutor que tiver uma multa gravíssima, ele pode ter um processo de suspensão com 30 pontos. E aquele condutor que tiver 2 multas gravíssimas, aí o limite se mantém 20 pontos. Muito bem. Então, doutor, quantas multas gravíssimas eu posso ter com essa mudança na lei agora em 23? Ótima pergunta. O que ocorre? Por exemplo, então, um condutor que não exerce atividade remunerada, ele poderia, por exemplo, ter 2 gravíssimas, porque aí nós estaríamos
atingindo 14 pontos, porque cada multa gravíssima, né, é a pontuação de 7 pontos. Por que eu chamei a atenção para o condutor que exerce atividade remunerada? Porque esse tipo de condutor, o limite dele é 40 pontos, independente do número de infrações gravíssimas que ele tiver. Muito bem. E essa informação de que ele é um motorista profissional, né? Ele consta na carteira? Como é que... O sistema automaticamente reconhece isso? Perfeito. Quando ele comparece a um CFC e tem a intenção de demonstrar que ele exerce atividade remunerada, ele coloca isso para o atendente do CFC, e aí a CNH dele, ela tem uma observação, onde consta um EAR, que é exerce atividade remunerada. Então isso é um detalhe importante, porque há algumas pessoas hoje, com os aplicativos principalmente, que se aventuram, entre aspas, têm uma segunda atividade muitas vezes e se esquecem de marcar na sua carteira de habilitação que exerce essa atividade. Então aí fica uma dica muito importante. Realmente, Ivanir, faz toda a diferença, né? E continuando por aqui, então, quantos pontos para perder a CNH? Como funciona a pontuação de multas? Então, para perder a CNH, né, nós voltamos a essa questão da graduação, porque as pessoas têm a ideia dos 40 pontos, né? O que acontece? Aquele que atingir 20, 30 ou 40 pontos, ele pode ter um processo de suspensão, que as pessoas... de forma equivocada, pensam, eu posso ter até 40. Não, com 40 pontos já é motivo para ter um processo de suspensão. O limite, né, desse condutor de 40 pontos o limite dele mesmo seriam esses 39 pontos. E com apenas, e sem nenhuma gravíssima. Exato, se tiver uma gravíssima, cai para 29, se tiver duas gravíssimas, cai para 19. Perfeito, nós entramos aí nessa graduação. Mas as pontuações partem de quantos pontos? De 2? De 3? As infrações, elas têm 3, 4, 5 e 7 pontos. A partir de 3, então. 4, 5 e 7. Que é a graduação de leve, média, grave ou gravíssima. Muito bem. Certo. E quais são as multas, então, que são consideradas leves? Exemplo de uma infração leve, né? Por exemplo, podemos citar a infração por dirigir sem atenção. É um tipo de infração considerada leve e ela tem a pontuação de 3 pontos. O que seria dirigir sem atenção? Um exemplo para a gente, por gentileza. Pois muitas vezes eu já verifiquei esse tipo de infração no escritório e muitas vezes o agente de trânsito coloca esse tipo de infração e não faz nenhuma observação o que seria. Mas já vi, por exemplo, algum que já citou, ela estava desatenta. Mas é uma questão muito subjetiva o que é o dirigir... Motivo para recurso. Sem atenção. Motivo para recurso por defesa. Mas no caso de uma mulher pode ser se maquiando, porque celular é multa gravíssima, se não me engano. Grave, gravíssima. O celular, o que ocorre? Ela pode ser gravíssima se você estiver manuseando. Aí ela acaba sendo gravíssima. Se você estiver com o celular falando, aí é uma multa média. Chegaremos lá daqui a pouquinho. Eu ia perguntar exatamente isso. Cite, por gentileza, para nós, quais são as multas médias e aí quantos pontos a pessoa recebe? As multas médias, né? Um exemplo que eu também posso citar é a multa de velocidade até 20%, que é uma multa muito comum, que muito ocorre. Por que eu cito a multa de velocidade? Porque ela incide nas 3 graduações. Velocidade até 20%, ela é média. Velocidade de 20% a 50%, ela é grave. Velocidade além de 50%, ela é gravíssima. E nesse ponto nós temos uma situação que esse tipo de multa, velocidade além de 50%, ela é passível de gerar uma suspensão por ela só. Apenas essa multa é capaz de gerar um processo de suspensão. Então é importante que tenham muito cuidado, porque pode ficar sem carteira de habilitação por um bom tempo. Quanto tempo, doutor? Lembra de cabeça assim? Claro. Vamos citar, por exemplo, essa multa da velocidade, de velocidade além de 50%, a pena aplicada pode ser de 2 a 8 meses.
Vamos voltar à questão de alguém que tem um processo de suspensão por excesso de pontos. Qual é a pena? De 6 a 12 meses. Alguém que recusou o bafômetro e teve um processo de suspensão, a pena pode ser de 1 ano. É bastante tempo, não é, Vanilla? Bastante tempo. Seguimos, então. E continuando, então, quais são consideradas as multas graves? Traga alguns exemplos para nós. E aí a multa grave nós passamos, nesse exemplo, da multa de velocidade de 20% a 50%. E o que é a multa grave? Qual é a pontuação que ela incide? São 5 pontos. Ela não é capaz de gerar um processo de suspensão por si só, mas é uma boa pontuação já dentro de um prontuário de um condutor. Tem outros exemplos de multas graves, assim, comuns, corriqueiras, e muitas que a gente talvez desconheça? Por exemplo, existe um tipo de transitar pelo acostamento também poderia. Grave. Né? É um tipo de infração. Muito comum, ainda mais nesta época de congestionamento aí nas estradas. Exatamente. Então aí é 5 pontos certo na carteira. Exatamente. Muito bem. Mais uma pergunta, então, doutor. Quais são as multas gravíssimas? Gravíssimas. Aí nas gravíssimas nós temos, por exemplo, ultrapassar pela contramão, avançar o sinal vermelho, dirigir com manobra ou arrancada brusca, tá? São infrações de 7 pontos. Sair, então, cantando pneu é gravíssimo. É gravíssima. Racha. E aí acontece a questão das multas gravíssimas. O que ocorre? Ela pode gerar 7 pontos apenas, por exemplo, a multa da ultrapassagem pela contramão, mas ela pode gerar esse processo de suspensão. Além da multa de velocidade além de 60%, uma manobra arrancada brusca é uma multa que ela é gravíssima e também, por si só, pode gerar um processo de suspensão. Por causa da velocidade, pode causar um acidente. Muito bem. E quais são as multas de 7 pontos? Fale para nós. Aí nós retomamos, né, nessas questões, essas situações. A multa do avanço do sinal vermelho, a multa do ultrapassagem pela contramão, a multa da velocidade além de 50%, todas essas são multas gravíssimas e compreendem 7 pontos. São essas que o condutor comum, que não é um profissional, aí só pode ter 2, porque se tiver 3, ele já vai ultrapassar os 19, porque não é 21, como se diz, né? Dá 21, mas ultrapassando os 20 pontos, ele já perde ali o direito. Exatamente. Desde que elas não sejam essas multas, né, que nós chamamos autosuspensivas, que são essas multas de velocidade além de 50% e a da manobra arrancada brusca. Elas não entram no cômputo da pontuação, né, normal do condutor. Como ela gera suspensão por si só, ela não vai fazer parte de um processo de suspensão por excesso de pontos. Isso é automático? Não é automático. Necessita receber a autuação, ela tem... dar direito à defesa, Ótima normal. pergunta. Você tem infração e você tem que ter uma possibilidade de defesa e recurso. Não existe uma penalidade automática. Cometer a infração e já ter o seu direito de dirigir suspenso. Uma dúvida minha. Uma vez que a pessoa, então, tenha ultrapassado o limite de pontos aí por multa, e no momento que ela recebe, então, essa suspensão do direito de dirigir ou cassação, zeram os pontos até aquela data? Vamos lá. Esse condutor, ele teve, por exemplo, 3 multas gravíssimas. Então, nesse período de 1 ano, ele acabou somando 21 pontos. É gerado um processo de suspensão e aí, em relação a esse tipo de multas, elas acabam sendo zeradas. E as outras que porventura tivesse? Ele pode ter outros processos. Então, ele continua acumulando aqueles pontos Sim. das outras multas. Não zera tudo. Não zera tudo. Foi suspenso, agora zera a minha conta. Não tem isso? Não. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o nosso papo certo e com a interação da nossa audiência. É bem rapidinho. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo.
Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. E também quero lembrar vocês que além da TV aberta, nós também estamos nos canais digital, NET, Claro, Vivo, TVN e Tubarão. Temos hoje conosco aqui o despachante João Aurélio e o doutor Cristiano Machado, que é especialista em direito de trânsito, falando sobre multas e pontuações de trânsito de 2023. Quais as providências podem ser tomadas quando há pontuação de multas? O que ocorre, mano? Quando um condutor, né, ele tem um excesso de pontos e ele verifica que alguma daquelas infrações, né, ele considera ela injusta, né, que ela não foi aplicada da maneira correta, esse condutor ele tem a possibilidade de exercer via administrativa e ou judicial, né, ele pode se defender e apresentar recurso, né, contestando essa aplicação de penalidade de infração. Bem, e tem como evitar a pontuação de uma multa? Se esse condutor, né, ele recebeu uma determinada infração, né, por exemplo, uma multa de ultrapassagem pela contramão, e incide esses 7 pontos, e ele apresenta uma defesa na via administrativa, e essa defesa acaba sendo aceita, acaba sendo provida, essa infração, essa pontuação, ela sai do cadastro dele, né, ela não incide esses pontos, e não incide também a penalidade de infração. Então, somente via essa defesa administrativa ou judicial. Fora isso, não tem como evitar. Não, exatamente. A não ser que, como nós brincávamos, não se cometa a infração, né? Aí não tem porquê, né? E qual o passo a passo, doutor, para recorrer de uma multa? Os passos para recorrer de uma multa, né, o que ocorre? Inicialmente, um condutor ele recebe uma notificação, que é o que nós chamamos notificação de autuação, onde ele tem o prazo para a defesa administrativa. Ele, devidamente notificado, apresenta essa defesa. Se essa defesa ela não é aceita, ela não é acolhida, ela é indeferida, ele recebe uma segunda notificação, que é uma notificação de penalidade, onde ele terá um prazo para recurso, que é o que nós chamamos de recurso de primeira instância. Feito esse recurso e esse recurso sendo indeferido, ele recebe mais uma notificação, onde ele tem a possibilidade de fazer mais um recurso, é o que nós chamamos de recurso de segunda instância. Então, resumindo, na fase administrativa da infração, nós temos 3 fases administrativas: defesa, recurso de primeira instância e recurso de segunda instância. Muito bem. E quando se recorre, é garantido o ganho da causa? E qual a porcentagem de ganho? Ótima pergunta, porque, infelizmente, nós verificamos propagandas nas ruas, propagandas na internet, sucesso garantido, vitória garantida. O conselho que eu dou ao telespectador é: alguém que lhe disser que é ganho, que é certo, nem contrate, não procure. Porque sempre há possibilidade, sim, mas ninguém poderá garantir jamais um deferimento de defesa ou recurso administrativo. Mas nós temos aí um percentual aproximado de ganhos? Eu não posso lhe definir um percentual, mas eu posso lhe colocar que, felizmente, nos últimos 2 anos, as questões administrativas, elas, no meu modo de ver, passaram a ser analisadas de forma mais técnica. Que excelente notícia esta, porque a cultura que se tem aí fora vai recorrer para ganhar tempo e não para efetivamente ganhar, não é, enfim, a sua causa ali, né? Mas que boa informação, doutor. Exatamente. Nós temos aquela lenda
que ninguém ganha, que ninguém consegue, mas lhe digo, felizmente, os órgãos administrativos eles têm analisado melhor as situações e os deferimentos têm aumentado, Notícia né, importante em quantidade. Notícia importante para quem Busca, né? sofreu alguma autuação e tem aí alguma chance de defesa. Informação importante de que hoje tem mais condições de conseguir aí o sucesso na defesa, né? Que bom. E, doutor, quais são os órgãos que julgam, então, esses deferimentos? Tudo depende do tipo de infração, né? Ocorre, por exemplo, nós poderíamos ter o órgão administrativo na nossa famosa EPTC, de multas ocorridas na cidade de Porto Alegre, né? Uma multa de velocidade ocorrida numa rodovia estadual. Quem é o órgão competente? É o DAER, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem. Uma multa ocorrida numa BR, numa rodovia federal. Quem é o órgão? É a Polícia Rodoviária Federal. Uma multa ocorrida na BR-101. Quem é o órgão? É o DENIT. Então, tudo depende do tipo do local e do tipo de multa, para nós sabermos quem é o órgão, né, capaz de julgar uma defesa ou recurso. Realmente muito interessante. E chegou a hora, então, de interagirmos com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens aqui pelo WhatsApp. Gostaria de saber quais são as infrações que geram mais multas. Sabrina Dornelles. Sabrina, a infração que mais gera multas, né, eu posso lhe colocar, com certeza é a multa por excesso de velocidade. Essa, sem dúvida, é o tipo de infrações que o condutor mais comete. E é a mais perigosa, talvez, não é? A infração que mais gera acidentes, óbitos, enfim, né? O mais prejuízo para a sociedade talvez seja essa. Eu digo a da velocidade, e nós estamos falando de multas, né, costumeiramente cometidas. Sim. Existe uma que eu considero a mais gravíssima, inclusive eu considero que ela deveria gerar no processo de suspensão, que é a multa por ultrapassagem pela contramão. Né? É um perigo enorme e nós verificamos nas estradas que as pessoas fazem, infelizmente algumas pessoas fazem esse tipo de ultrapassagem, podendo causar um risco imenso à vida de outros motoristas e pedestres. Muito bem, excelente opinião. E quanto tempo para recorrer desta multa? Uma notificação de autuação, ela tem que ser concedida um prazo mínimo de 30 dias. Tá? O que ocorre é que os órgãos administrativos, eles têm concedido, ultimamente, um prazo um pouco maior de até 60 dias. Por que isso ocorre? Porque a notificação de infração de trânsito, ela deixou de ser via AR, via aviso de recebimento. Os órgãos administrativos, eles têm feito a notificação via carta simples. Então, como eles não têm como mensurar exatamente quando um condutor recebeu uma notificação, por isso eles acabaram aumentando os prazos, mas o prazo mínimo de 30 dias. Mais uma perguntinha que chegou aqui através do nosso WhatsApp. A Inajara Lindner, de Capão da Canoa, escreveu: se perde a carteira de motorista, é preciso fazer tudo novamente como se fosse a primeira habilitação? Excelente questionamento. Nós temos no Código de Trânsito duas situações, que é a suspensão e cassação da carteira. O que é a suspensão? A suspensão é por um período, né? A pessoa vai ficar 2, 6, 8, 12 meses com a carteira suspensa, impedida de dirigir, e depois de cumprido esse tempo, ela, mediante uma reciclagem e prova teórica, ela obtém o direito de dirigir novamente. Diferentemente de uma cassação. Qual é a forma mais comum que nós temos de uma cassação? É aquele condutor que está com o direito de dirigir suspenso e mesmo assim continua dirigindo. Então ele tem uma infração por dirigir com a CNH suspensa. Essa infração, ela é capaz de gerar um processo de cassação. A cassação esse condutor ele ficaria 2 anos sem dirigir e depois desses 2 anos ele tem que se submeter reciclagem, prova teórica e prova prática. É quase uma nova carteira. Muito bem. E quando uma multa de trânsito pode ser anulada?
A multa de trânsito, ela pode ser anulada de algumas formas, né? Exemplo, alguns casos mais clássicos, né? Nós tivemos no escritório essa semana um condutor que teve uma multa de excesso de velocidade, em que o veículo dele é um Citroën e o veículo da foto é um táxi Volkswagen. Então, é uma situação muito clara de irregularidade. E existem também infrações que aparentemente elas são corretas, mas elas não observam o aspecto formal. Elas não observam, por exemplo, nós temos um manual brasileiro de fiscalização de trânsito. Cada multa tem um certo requisito a ser preenchido pelo agente de trânsito. E o não preenchimento da forma correta é motivo para anular uma infração. Muito bem. Comentário que chegou aqui através do nosso WhatsApp. Quero parabenizar o seu João Aurélio. É bom rever o amigo Paulo César Silva, de Porto Alegre. Muito bem. Doutor, como ter direito ao desconto de 40% nos valores das multas por infração de trânsito? Evanir, a questão dos 40%, o que ocorre? Quando um condutor ele faz a carteira digital, ele tem a possibilidade de acessar, logo no momento em que ele faz a carteira digital, ele tem um banner onde ele adere, onde ele aceita o SNE, Sistema de Notificação Eletrônica. Ao aderir ao SNE, ele ganha uma série de vantagens, né? Uma delas é, se ele receber uma infração, ele pode fazer o pagamento com 40% de desconto. Só que, ao momento que ele adere a SNE, ele também está dizendo que ele está fazendo recebendo a notificação pela via eletrônica. Perfeito, obrigado. Eu quero então agradecer ao João e ao Cristiano pelos esclarecimentos, por terem estado conosco aqui hoje no Papo Certo. Obrigado. Muito obrigado e estou sempre à disposição aos telespectadores do Papo Certo. Muito obrigado. Também meus agradecimentos pelo convite, por mais uma vez participar desse programa e trazendo sempre boas informações. O João é a cadeira cativa aqui no Papo Certo. Eu venho agradecer a você de casa por ter assistido ao nosso programa de hoje. Muito obrigado. E não se esqueçam que nós estamos de volta na segunda-feira, ao vivo, para mais um Papo Certo com Direito Trabalhista. Vamos receber a doutora Vanessa Souza para falar sobre rescisões. E você também é nosso convidado. Esperamos vocês. Até lá, bom final de semana a todos.